Bom dia para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre divulgação científica. Acho que a ideia principal hoje é mostrar que divulgação científica não precisa ser chato de ler, pode ser maravilhoso. Divulgação científica você pode ter textos que não só vão alargar muito a nossa visão do mundo, mas que são capazes de ser gostosos de ler, de divertir e de emocionar. E para isso eu vou falar de um texto de um dos meus autores favoritos, talvez o cara mais importante para que eu tivesse energia, para que eu tivesse motivação para seguir a carreira que eu segui. E esse cara foi Stephen Jay Gould. Não sei se vocês já ouviram falar de Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould escreveu muitos livros de divulgação científica e são livros espetaculares, são livros extremamente gostosos de ler. E, assim, às vezes a gente pensa que a gente está numa carreira científica, coisa e tal, que pode ter muitas dificuldades, pode ser difícil no Brasil, pode ter muitas barreiras. E como é que a gente pode manter o nosso entusiasmo por essa carreira? E eu tenho uma receita para oferecer para vocês. Não existe falta de entusiasmo que resista a ler Stephen Jay Gould 3 vezes por semana. Beleza? Então, vou mostrar para vocês um dos textos de Stephen Jay Gould. E, na verdade, a palestra que eu vou mostrar não é minha, eu vou mostrar basicamente o que ele escreveu. E esse texto, incidentalmente, é um meme, é um texto que viralizou na internet. Se vocês forem procurar depois esse texto, a mediana não é a mensagem de Stephen Jay Gould, vocês vão achar milhões de acessos na internet dessa maravilha aí que vocês vão ver agora. É um texto poderoso, poderosamente capaz de mudar a nossa maneira de ver o mundo, a maneira que a gente vê números de estatística, etc. E também é um texto poderosamente pessoal, emocional. E como mistura as duas coisas, vocês vão ver, tá bom? Esse texto, naturalmente, é narrado em primeira pessoa, é uma história pessoal, emocionante, narrada em primeira pessoa, e não seria a mesma coisa se não fosse narrado em primeira pessoa. Então, eu vou pedir licença para, como se fosse, impersonar Stephen Jay Gould. Eu vou contar o texto para vocês como ele contaria. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. A mediana não é a mensagem, existe traduzida do livro Bully for Brontosaurus, que saiu em 1991, existe traduzido em português com o título Viva o Brontossauro. Todos os livros de divulgação científica do Gould existem traduzidos em português, tá bom? São 17. Beleza? Minha vida recentemente se cruzou da maneira mais pessoal possível com duas das famosas frases de Mark Twain. Mark Twain era um grande escritor e humorista americano do século XIX. E uma dessas frases, então, eu vou deixar para o fim. E a outra é que existem 3 tipos de mentiras. Mentiras malditas e estatística. Beleza? Então, consideremos aqui, esse é um livro que existe em português também, Como Mentir com Estatística, é muito interessante. E considere o exemplo clássico de esticar a verdade com números. Um caso muito relevante para essa história que a gente vai contar. A estatística tem diferentes medidas de average, que seria a palavra em inglês, para tendência central. Então, a média, por exemplo, uma das medidas de tendência central de uma distribuição mais conhecidas é a média. A média é mais simples. A média representa o nosso conceito usual de tendência central, ou seja, some todos os itens e divida pelo número de pessoas que os compartilham. Tá? Isso, então, é a média. Então, se você tiver 100 barras de chocolate dividido por 5 crianças, isso vai dar, no mundo justo, 20 barras de chocolate para cada criança. Cada criança, em média, vai ter 20 barras de chocolate. Beleza? Agora, outra medida de tendência central é a mediana. A mediana é o ponto do meio do caminho.
Então, se a gente alinhar 9 crianças por altura, a criança mediana é mais baixa do que 4 e mais alta que as outras 4. Tá certo? Que podem ter problemas em obter uma porção justa do chocolate. Beleza? Tá? Agora, um político no poder, que esteja no poder, pode dizer: a renda média dos nossos cidadãos é 15 mil reais ou dólares, ou o que seja, por ano. Enquanto um líder da oposição pode dizer: mas mais da metade dos nossos cidadãos ganham menos de 10 mil dólares por ano. Os dois podem estar falando a verdade. Tá certo? Dependendo justamente da distribuição. Ambos estão certos, mas o primeiro está falando de uma média, o segundo de uma mediana. Nesse tipo de caso, médias são mais altas que as medianas, né? Porque um milionário, umas poucas pessoas ricas, puxam a média muito para cima, tá certo? Então a mediana está no mesmo lugar, metade das pessoas ganham menos de 10 mil dólares, mas a média é 15 mil, porque uns poucos milionários puxam a média para a direita, tá certo? Então esse tipo de coisa acontece todo o tempo no mundo à nossa volta. Agora, existe também, em relação a isso das tendências centrais e da estatística em geral, existe uma questão mais ampla e complexa que muitas vezes cria desconfiança ou desprezo pela estatística, que cria o nosso afastamento dos números da estatística. Então, muita gente faz uma separação infeliz e inválida entre coração e mente, entre sentimento e intelecto. Em algumas tradições atuais, vistas como centradas na Califórnia, é claro que Stephen Jay Gould escreveu isso nos Estados Unidos, mas se fosse no Brasil, a gente diria centrada no Rio de Janeiro, né? Sentimentos são exaltados como mais reais e a única base adequada para a ação, enquanto o intelecto é diminuído como um sinal de elitismo fora de moda. Estatística, nessa dicotomia absurda, frequentemente se torna o símbolo do inimigo. Como disse Hilaire Belloc, estatística é o triunfo do método quantitativo. E o método quantitativo é a vitória da esterilidade e da morte. Bem radical, né? Estatística é o triunfo do método quantitativo e o método quantitativo é a vitória da esterilidade e da morte. Pois bem, então essa é uma história pessoal de estatística, propriamente interpretada como profundamente alimentadora e life-giving. Não tem uma tradução exata para life-giving, mas vocês entendem o que quer significar, né? Uma coisa que dá vida às pessoas, tá? Okay? E essa história declara guerra santa contra a degradação do intelecto, ilustrando a utilidade para todos nós do conhecimento acadêmico sobre ciência. Beleza? Em julho de 1982, descobri que tinha um mesotelioma abdominal, um câncer raro e sério. Quando voltei aos sentidos depois da cirurgia, minha primeira pergunta para minha médica foi: qual a melhor literatura técnica sobre mesotelioma? E a médica respondeu, com diplomacia, a única vez que ela não foi franca comigo: a literatura médica não tem nada realmente que vale a pena ler. Agora, claro, tentar manter um cientista afastado da literatura funciona tão bem como recomendar castidade a Homo sapiens, o primata mais sexy de todos. Tão cedo quando eu pude andar, eu fiz uma beeline. Beeline seria o caminho mais rápido possível, linha reta, tá certo? Eu fui o mais rápido possível para a biblioteca do Cantwell, Biblioteca Médica de Harvard, e soquei mesotelioma no programa de procura de literatura do computador. Soquei mesotelioma no programa. Tá? Logo, cercado pela literatura sobre mesotelioma abdominal, engoli em seco ao perceber por que minha médica tinha me dado esse conselho tão humano. A literatura não poderia ter sido mais brutal. Mesotelioma é incurável, com uma sobrevivência mediana de apenas 8 meses depois da descoberta. A literatura não poderia ser mais brutal.
Mesotelioma é incurável, com uma sobrevivência mediana de apenas 8 meses depois da descoberta. Me sentei atordoado por uns 15 minutos, sorri e disse a mim mesmo, então é por isso que não me deram nada para ler. Então, felizmente, minha mente começou a funcionar outra vez. A primeira coisa que pensei, atitude importa na luta contra o câncer. Não se sabe por quê. Suspeito que estados mentais alimentam o sistema imunológico. Mas pense em pessoas com o mesmo câncer e similares em idade, saúde e status socioeconômico. Em geral, aqueles com atitudes positivas, com uma forte razão para viver, com disposição de lutar e uma ativa vontade de ajudar o seu tratamento, vivem mais. Perguntei então a Peter Medawar, meu guru científico pessoal e prêmio Nobel em Imunologia, qual seria a melhor receita de sucesso contra o câncer. Só uma nota de pé de página, a gente está acostumado a dizer aqui que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A gente tem inveja da Argentina, que tem um monte, e o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Isso não é verdade, porque o nosso único prêmio Nobel é esse cara aqui, Peter Medawar, que embora seja mais conhecido como inglês, é um brasileiro nascido em Petrópolis, tá certo? Okay? Então, o único prêmio Nobel do Brasil, na verdade, é o prêmio Nobel de Medicina do Peter Medawar, que está aí como guru científico do Stephen Jay Gould. Então, o Peter Medawar respondeu ao Stephen Jay Gould qual seria a melhor receita de sucesso contra o câncer. Uma personalidade otimista. Por sorte, se tem alguma qualidade, é ser calmo e confiante assim. Daí o dilema para doutores humanos. Se a atitude importa tanto, deve-se dizer ao paciente uma conclusão sombria, especialmente quando poucas pessoas entendem o suficiente para avaliar o que essas informações de fato querem dizer? Deve-se dar uma notícia sombria quando poucas pessoas entendem a informação suficiente para avaliar o que ela realmente quer dizer? Em 10 anos, estudando quantitativamente a evolução dos caramujos terrestres das Bahamas, que é o principal trabalho de pesquisa do Gould, eu tinha desenvolvido esse conhecimento técnico. E estou convencido que isso salvou a minha vida. O problema pode ser colocado de forma simples. O que sobrevivência mediana de 8 meses quer dizer? A maioria das pessoas, sem treinamento em estatística, leria essa afirmação como eu provavelmente vou estar morto em 8 meses. Beleza? Sobrevivência mediana de 8 meses, o que isso quer dizer? Eu provavelmente vou estar morto em 8 meses. Essa é a própria conclusão que precisa ser evitada, porque a formulação é falsa. Vocês percebem? É completamente falsa. Tá? Meu treinamento científico me deu uma perspectiva diferente sobre o que queria dizer sobrevivência mediana de 8 meses. O ponto pode parecer sutil, mas suas consequências podem ser profundas. Além do mais, e muito mais, essa perspectiva representa a maneira característica de pensar do meu próprio campo de estudos, a biologia. Então, nós ainda carregamos, desde a antiguidade, a nossa cultura ainda carrega a herança platônica, herança de Platão, que procura a essência das coisas. Vocês devem ter visto isso em algum lugar. Platão acreditava que todos os seres vivos eram cópias de Eidos, que eram modelos perfeitos, que estavam no topo do Monte Olimpo, e todos nós somos cópias imperfeitas de um eidos de pessoas, como haviam eidos de cavalos, e todos nós somos cópias imperfeitas, a ideia de essência. Né? E isso ainda está na nossa cultura. Né? Então, essa figura aqui, é muito interessante, esse quadro aqui maravilhoso do Rafael, né? A Escola de Atenas. Esse quadro maravilhoso mostra aqui, bem no meio, Platão e Aristóteles discutindo. Aristóteles foi discípulo de Platão, e vocês têm aqui Platão apontando para o céu e dizendo, não, as coisas todas são da essência que vem do céu, que está no Monte Olimpo. Enquanto isso, está o Aristóteles com um gesto com a mão para baixo, dizendo, não, a explicação de todas as coisas está aqui na Terra.
Tá certo? Ok? Então, essa é a herança platônica que enfatiza distinções claras entre entidades separadas e imutáveis, nos leva a ver medidas de estatísticas de tendência central de forma errada. Tá? Então, essa herança que vê as coisas como entidades separadas e imutáveis, nos leva a ver erradamente o que são as medidas de tendência central. Então, nós vemos médias e medianas como se elas fossem as realidades. Nós fazemos isso todo dia, o tempo todo. Nós vemos médias e medianas como se elas fossem as realidades. E a variação que permite calculá-las, a variação que permite calcular essas médias e medianas, como um conjunto de medidas transientes e imperfeitas de uma essência oculta. Ok? A gente pode até achar isso ridículo, mas inconscientemente a gente pensa assim no nosso cotidiano. Tá certo? Então, se a mediana é a realidade, a variação à volta dela apenas uma imperfeição, então eu provavelmente vou estar morto em 8 meses, passa por uma boa aproximação. Beleza? Então, pode passar por uma interpretação razoável. Tá? Mas todos os biólogos evolutivos, esse aí foi um dos maiores biólogos da história, na minha opinião, e de muita gente, o maior biólogo do século XX, todo mundo sabe que o maior biólogo do século XIX chamou-se Charles Darwin, e o maior biólogo do século XX, para a maioria das pessoas, chamou-se Ernest Mayr. Então, todos os biólogos evolutivos sabem que a própria variação é a única essência irredutível da natureza. A variação é a única essência irredutível da natureza. Variação é a realidade. As médias e as medianas é que são as abstrações. Okay? Variação é a realidade. As médias e as medianas é que são as abstrações. Ernest Mayr. Beleza? E muita gente que veio depois dele. Isso, por exemplo, é uma população natural de um molusco, de um gastrópodo, um molusco gastrópodo chamado litorina, onde vocês têm ilustrado aí a variação que você vai encontrar em qualquer população animal e que está óbvio, inclusive, dentro dessa sala. É só olharmos para nós mesmos que nós vamos ver que, literalmente, a variação está na cara. Tá certo? Beleza? Então, portanto, eu vi as estatísticas do mesotelioma de forma muito diferente, porque sei que a própria variação é que é a realidade. Agora, eu tinha que colocar a mim mesmo no meio dessa variação. Tinha que ver onde eu estava nessa variação. Quando aprendi sobre a mediana de 8 meses, pensei então, certo, metade das pessoas vive mais do que isso e metade vive menos do que isso. É isso que está sendo dito. Que chance eu tenho de estar na metade que vive mais? Qual a chance que eu tenho de estar na metade que vive mais de 8 meses? Li por uma hora nervosa e furiosa e concluí com alívio. Muito boas. Eu possuía todas as características que aumentavam a probabilidade de uma vida mais longa. Eu era jovem. Minha doença tinha sido diagnosticada precocemente. I had the world to live for. A frase é tão poderosa que é mais impressionante na sua forma original do que... Não dá para traduzir isso com a mesma força. Eu tinha todo mundo para viver por isso. Eu queria viver. Eu estava esperando para conhecer o mundo, para tentar viver o mundo, conhecer o mundo. Né? I had the world to live for. Eu sabia como ler os dados corretamente e não me desesperar. Ok? Sabia como ler os dados corretamente e não me desesperar. Outro ponto, então, me adicionou ainda mais alívio. Reconheci que a distribuição da variação de tempo de sobrevivência após o diagnóstico certamente seria assimétrica à direita. Afinal, isso aqui é o tempo de vida, de sobrevida, depois do diagnóstico de mesotelioma, beleza? Okay? É o tempo de sobrevida, né, em anos, depois do diagnóstico de mesotelioma. Então, afinal, a esquerda da distribuição tem uma fronteira inferior fixa de 0, porque mesotelioma só pode ser identificado na morte ou antes da morte. Só que antes da morte, com uma sobrevivência mediana de 8 meses, metade das pessoas morrem nos 8 meses depois do diagnóstico, tá certo? Então, essa parte esquerda pequenininha, tá? Agora, a parte da direita não tem nenhuma limitação,
porque a parte da esquerda tem uma limitação de 8 meses de diagnóstico antes da mediana. Mas a direita não tem nenhuma limitação. Então era muito provável que essa distribuição fosse assimétrica, ou seja, que ela tivesse uma longa cauda à direita, né? Há pouco espaço para a metade da esquerda, que precisa ser espremida entre 0 e 8 meses, mas a metade da direita pode se estender por anos e anos. A distribuição devia ser assimétrica à direita, eu precisava saber quão longa era a cauda, porque eu já tinha concluído que eu tinha boas chances de estar lá, né, na cauda da distribuição. De fato, a distribuição dos tempos de sobrevivência após diagnóstico era fortemente assimétrica à direita, com uma longa cauda que se estendia por vários anos depois da mediana. Não vi nenhuma razão para a qual não devesse estar naquela cauda, e respirei um longo suspiro de alívio. Meu conhecimento técnico tinha me salvado. Eu tinha lido o gráfico corretamente, tinha perguntado a questão certa e obtido as respostas. Tinha obtido tudo indicava o mais precioso de todos os presentes possíveis numa hora dessas: tempo. Tempo para pensar, para planejar e para lutar. Acho que tem sido moda considerar a aceitação da morte como indicador de dignidade. Bom, quando minha vida se esgotar, espero encarar o fim com calma e do meu próprio jeito. Para a maior parte das situações, porém, prefiro pensar que a morte é o pior inimigo. E não critico aqueles que se encolerizam poderosamente contra o apagar das luzes. Há várias armas para a batalha contra o apagar das luzes, mas nenhuma é mais efetiva do que o humor, do que o senso de humor. Minha morte foi anunciada em um congresso na Escócia, e eu quase tive o delicioso prazer de ver o meu próprio obituário escrito pelos meus melhores amigos. Felizmente isso não aconteceu, que o amigo dele era cientista também e estranhou que o Stephen Jay Gould pudesse estar tão na metade esquerda da distribuição e foi checar e viu que, obviamente, ele não tinha morrido, né? De qualquer forma, o incidente me deu minha primeira boa gargalhada depois do diagnóstico. Vejam só, quase consegui repetir a outra frase famosa de Mark Twain: as notícias da minha morte são muito exageradas. Nota do autor. O autor, então, tem uma notinha no final do capítulo que diz: desde que isso foi escrito, minha morte foi, de fato, noticiada em 2 revistas europeias diferentes, com 5 anos de intervalo. A fama voa e dura muito. Tá certo? Esse aqui, vocês certamente já viram os desenhos dos Simpsons. Nos Simpsons aparece uma personificação de cientista. Tem um episódio lá que os Simpsons interagem entre um cientista, e a personificação de cientista que aparece nos Simpsons é Stephen Jay Gould. Nota minha agora. Gould faleceu de outro câncer no pulmão em 2002, aos 60 anos de idade, 20 anos depois do diagnóstico de mesotelioma. Ele foi falecer de outra coisa 20 anos depois do diagnóstico de mesotelioma. Ele não morreu disso. E ele viveu 2 décadas depois desse diagnóstico, né? Dos 17 famosos livros de divulgação de Gould, que juntos venderam muitas dezenas de milhões, talvez centenas de milhões de exemplares no mundo inteiro, todos lançados no Brasil, todos traduzidos no Brasil, pelo nada menos que 14 foram publicados depois do diagnóstico de câncer. 14 dos 17. Tá? Então, os livros dele, maravilhosos, entre muitos outros, Ever Since Darwin, né? De Darwin para cá, O Sorriso do Flamingo, O Polegar da Panda, Bully for Brontosaurus, ou Viva o Brontossauro, de onde saiu esse ensaio, Wonderful Life, Vida Maravilhosa, que é espetacular, A Falsa Medida do Homem, 8 Pequenos Porquinhos, Questionando o Milênio, por aí vai, todas essas maravilhas. Se ele não tivesse as ferramentas que tinha para entender o mundo, teria perdido, trocadilho intencional, teria perdido uma vida maravilhosa. E nós teríamos perdido a maioria das maravilhas que ele escreveu. Então, muito obrigado a Stephen Jay Gould e a vocês.